Função afim. A função afim é representada pela lei de formação f de x igual a x mais b, onde a e b são números reais e a é diferente de zero. F de x igual a x mais b. A é o coeficiente e b é a constante. Por exemplo, f de x igual a 5x menos 3. A é 5 e b menos 3. O gráfico de uma função afim é uma reta, podendo ser crescente quando x for positivo e podendo ser decrescente quando x for negativo. Aqui está o gráfico de uma função afim representado pelo plano cartesiano. F de x igual a x mais b. A é o coeficiente anular da reta, que está relacionado à inclinação da reta. E b é o coeficiente linear, que ordena o ponto que cortará o eixo y na reta. O zero da função é o número real x, tal que f de x é igual a zero. Basta resolver a equação igualada a zero. Por exemplo, f de x igual a 3x mais 2, iguala a zero e resolve a equação normalmente. Casos especiais. A função constante, onde f de x é igual a b e a é igual a zero. Função linear, onde f de x é igual a x e b é igual a zero. E função identidade, onde f de x é igual a x e a igual a 1 e b, 0. Gráfico de uma função afim. Toda função definida por fx igual a ax mais b, com a e b pertencentes aos reais, é considerada uma função do primeiro grau e possui representações gráficas no plano cartesiano. O gráfico de uma função afim é uma reta podendo ser crescente ou decrescente. Para fazer um gráfico, construa uma tabela com duas colunas, como por exemplo essa bem aqui. Na primeira coluna, coloque os valores de x, domínio, e na segunda os valores de fx. Marque o plano cartesiano, os pares ordenados, x e y, e depois trace a reta da função. Aqui temos o exemplo, já com os pares ordenados, e aqui ela já está traçada no gráfico. Existem casos particulares, como uma função constante, que fx é igual a b, função linear, que fx é igual a ax, e função identidade, que fx é igual a x. Quadrática. A função quadrática é representada pela lei de formação, onde f de x é igual a ax ao quadrado mais bx mais c, onde a, b e c são números reais e a é diferente de zero. O gráfico da função quadrática é uma curva chamada de parábola. Se a for maior que zero, a concavidade da parábola é para cima. E se a for menor que zero, a concavidade da parábola é para baixo. Aqui está o gráfico da função de segundo grau representado pelo plano cartesiano. O zero da função é encontrado através de Bhaskara, onde x é igual a menos b mais ou menos raiz de b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, sobre 2 vezes a. Quando delta é positivo, há duas raízes reais e distintas. Quando delta é zero, há uma raiz. E quando delta é negativo, não há raízes. O vértice da função é determinado por menos b sobre 2 vezes a e menos delta sobre 4 vezes a. De uma função quadrática. O gráfico de uma função quadrática y é igual a ax ao quadrado mais bx mais c é uma parábola com a diferente de zero. Para construirmos o gráfico dessa função, primeiramente atribuímos a x alguns valores. Depois, substituímos esses valores na função que nos será dada na questão, assim, obtendo os valores de x correspondentes. Em seguida, marcamos os pontos obtidos através da função no gráfico, depois ligamos esses pontos. Observação: com a maior que zero, a parábola terá sua concavidade voltada para cima. E com a menor que zero, a parábola terá sua concavidade voltada para baixo. Construção da parábola. É possível construirmos um gráfico sem precisar montar a tabela de pares x e y, apenas seguindo o roteiro de observações. Primeiro, o valor do coeficiente a define a concavidade da parábola. Segundo, os zeros definem os pontos em que a parábola intercepta o eixo x. E terceiro, para x igual a zero, temos y igual a vezes zero ao quadrado, mais b vezes zero mais c, igual a c.
Então, 0C é o ponto em que a parábola corta o eixo y. C poderá ser qualquer valor do conjunto dos reais.